Olá, tudo bem? Eu sou a Jamile e hoje eu vou fazer um vídeo que o pessoal tá pedindo muito e tá acontecendo muitos casos agora no verão e acontece no ano inteiro, né? Mas agora tá aparecendo muitos casos que o pessoal não sabe o que fazer e como arrumar isso, né? Que é como cuidar das suas carpas, né? Agora no verão muita gente está fazendo lago, tá começando a entrar nesse hobby maravilhoso que é o laguismo, mas não sabe o que fazer com suas carpas. Acha que é só colocar ração, quer trocar toda a água do lago, mas eu vou mostrar para vocês os quatro cuidados que vocês precisam ter com suas carpas para evitar que elas fiquem doentes, gente. Peixe doente é uma coisa muito complicada porque não tem remédio pra gente tratar, não tem remédio legal, né? Não existe forma legal de você tratar um lago de carpas, porque os medicamentos para peixes ornamentais no Brasil, eles são proibidos, tá? Por isso que a gente não vende, a gente não recomenda, e se você quiser ter um medicamento, precisa de um veterinário. O tema principal de hoje é: não espere que seus peixes fiquem doentes para você fazer alguma coisa, né? Você sempre tem que dar uma olhada, ver se tem alguma coisa errada no seu lago, para corrigir isso, para evitar que seus animais fiquem doentes. Que depois de doentes, daí realmente é muito cuidado, tem que ter muito zelo, muita dedicação para que o animal volte a ficar saudável. E muitas vezes você acaba perdendo peixes por bobeira mesmo, né? Primeira coisa, sempre comprar animais de locais que tratem ou fazem quarentena desses animais quando chegam na loja, tá? O que acontece? Grande parte dos criadores de peixes, dos transportadores, que são os intermediários, ou então até as lojas, não fazem a quarentena dos peixes. Nem quarentena, nem tratamento, nem prevenção, nem nada, para evitar que disseminem doenças. Uma coisa que vocês precisam entender é que o Brasil é um país muito grande. Em cada região, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, sempre tem doenças diferentes, patógenos diferentes, parasitas diferentes, bactérias, vírus, tudo é diferente de uma região para outra, de um ambiente para outro, de um lago para outro. Então, um peixe que morava lá no Nordeste, que foi trazido lá para São Paulo e que veio parar aqui no sul do Brasil, eles vão ter bactérias e vírus de todas essas regiões até chegar aqui no sul. Então é muito comum que seus peixes fiquem doentes após você introduzir um peixe novo. Você comprou um peixe novo na loja e quando você introduziu no seu lago ele estava tudo bem, depois de um mês, 2 meses começou a aparecer doença no lago e você não sabe o que fazer. Geralmente vem desse peixe que você comprou. Você comprar peixes desses locais que não fazem a prevenção dessas doenças, você tem uma grande chance de você acabar comprando um peixe doente. Porque todos os peixes, eles podem carregar vírus, bactérias e fungos consigo, né? Parasitas também, eles podem carregar, eles são portadores, né? E esses patógenos, essas coisas, essas doenças, se agarram no peixe, no organismo dele e vão indo de um local para outro, espalhando mais desses vírus para todos os outros peixes. Então acontece de você estar comprando basicamente uma bomba de doença para o seu lago, tá? Então toma muito cuidado, converse com a loja que você está comprando peixe, verifica a condição das baterias, vê se os peixes estão saudáveis, se eles não aparentam estar apáticos, doentes, deprimidos, tristes. Se o peixe estiver num canto ali parado, já não é uma ótima opção para você, tá? Porque esse peixe, provavelmente, se ele tá apático, parado num canto, deitado no fundo, como for, é um animal que está apresentando um sinal ruim. E isso pode ser vários tipos de doenças, tá? É muito difícil a gente tratar doença em peixe, porque os seus diagnósticos são tudo muito parecido com tudo. O segundo tópico aqui é a alimentação. Muita gente utiliza anos e anos a mesma ração. Acontece muito aqui na loja e a gente aconselha a pessoa a trocar de ração, mas a pessoa não quer seguir os conselhos e mesmo assim compra a mesma ração sempre. Por que isso não é indicado? Porque os animais precisam de diversos tipos de nutrientes diferentes, tá? E quando você compra uma ração só, ele vai ter um tipo de grupo de nutrientes, macro e micronutrientes daquela ração. E todas as composições de ração diferente possuem diversos tipos de ingredientes, diversos tipos de nutrientes que os animais possam estar absorvendo.
Então o ideal é você comprar várias rações, ou então intercalar mês sim, intercalar mês a mês as variedades de ração. Ou então eu mesmo faço com os meus peixes, eu compro porções menores, potes menores e diversos tipos de ração diferente. Por exemplo, eu pego um potinho ali de 400 gramas da Cronos, pego um pacotinho da Tropical Mix, de um pacotinho da Tropical Color, um potinho da Sera. Vai misturando as rações mesmo, porque assim você vai garantir que seu animal tenha mais vigor, mais saúde, para ele combater qualquer tipo de doença do seu lago, e ainda fica mais bonito, porque um animal bem nutrido, ele é um animal muito mais bonito do que um animal subnutrido, que ele está recebendo apenas um tipo de ração. E essa é a diferença entre eles, né? E lembrando, para você diversificar essa ração, não adianta você comprar, digamos, uma ração muito boa, manter sempre comprar ração boa e intercalar com uma ruim. Daí assim não vai estar fazendo nenhum benefício para o seu lago, nem para o seu peixe, né? Então teria que ser rações de boa qualidade. No nosso site a gente tem vários tipos de ração que você pode estar adquirindo. E são rações que a gente já testou e que são rações que a gente aprova para dar para os animais, né, para os peixes. Tanto pela questão de ingredientes de qualidade, quanto pelo balanceamento dos nutrientes e a composição dessa ração, tá? Não são rações que esfarelam na água, que sujam a água, que trazem algas. Nós utilizamos rações de alta qualidade. A gente sempre escolhe a dedo as rações que nós trabalhamos, porque a gente quer o melhor para os nossos clientes, tá bom, gente? Então, se você quiser saber algumas rações boas, nós temos no nosso site. E se não souber, você pode perguntar aqui nos comentários, que a gente indica algumas marcas de rações que você pode estar dando para os seus peixes, que não vai trazer nenhum problema e não vai prejudicar o seu lago. Então a dica é você utilizar rações de boas qualidade, ração que não suja a água principalmente, porque se suja a água você está perdendo qualidade da água. Se você perde qualidade de água, perde qualidade de vida dos seus peixes, e facilitam o aparecimento de doenças e vários outros problemas. Utilizar rações com bons ingredientes. Você sempre tem que ler o rótulo da sua ração, da ração que você vai dar para os seus peixes. Ler o rótulo e ver se tem bons ingredientes, como algumas rações utilizam pimentão, farinha de peixe, farinha de crustáceos, algas, frutas, verduras, legumes na composição delas. São rações enriquecidas com vários tipos de nutrientes excelentes para a saúde dos animais, como espirulina, ou crustáceos como o crio. São rações de extrema qualidade, tá? Se você vê que na composição da sua ração tem muito farinha de milho, farinha de trigo, farinha de soja, óleo de milho, esses tipos de ingrediente não trazem benefícios aos peixes, certo? Esses ingredientes servem só para incorporar a ração, para deixar ela mais pesada assim. Porém, todos esses ingredientes, as carpas não consomem tanto, o organismo delas não consegue digerir glúten. Então todas essas partes que tem glúten vão voltar para o seu lago em forma de sujeira, em forma de cocô, em forma de alga. Então você vai acabar perdendo essa ração. Então verifique na sua ração se ela tem uma boa composição, se ela tem bons ingredientes, que assim vai ser um investimento muito melhor. Porque se você investe em ração, você não vai precisar ficar comprando medicamentos para os seus peixes, tá bom? E botando a vida deles em riscos, porque a grande parte das doenças, assim, principalmente de origem bacteriana e de origem viral, são muito difíceis de tratar, muito. Então não tem nem medicamentos para tratar corretamente esse tipo de doença aqui no Brasil. Então tem que se prevenir. O caminho é a prevenção e o planejamento para evitar que seus peixes fiquem doentes. Outras dicas sobre alimentação é não alimentar excessivamente seus peixes. Às vezes você tem a impressão que seus animais estão sempre com fome porque eles ficam pedindo ração, né? A gente passa perto do lago, eles já ficam com a boquinha ali em cima pedindo ração, mas isso é um hábito natural das carpas, pois elas não conseguem segurar esse alimento no corpo por muito tempo. Elas têm um estômago atrofiado, então quer dizer que elas não conseguem armazenar alimento. Então o que elas comem passa pelo processo digestivo e volta para o lago normalmente. Mas isso não quer dizer que seu animal está passando fome, tá bom? Eles conseguem reservar
gorduras nos músculos, no corpo, assim como qualquer outro animal. Se você alimentar excessivamente, seu animal vai ficar gordo, vai ficar obeso, e obesidade em peixes não é um assunto muito bom, porque obesidade nos peixes causa muitos problemas, principalmente de coração, que posteriormente pode virar uma hidropsia, uma doença bem séria que não tem um tratamento, falência renal, falência de fígado, problemas no próprio intestino, cistite. São várias doenças relacionadas com a obesidade em peixes, que é quando a sua carpa fica bem gorda. Por exemplo, é uma carpa pequenininha assim, com um corpo extremamente roliço, assim, muito gorda, muito pesado para o seu tamanho, certo? Então sempre tem que tomar cuidado quanto a isso, não alimentar excessivamente seus peixes, porque pode dar problemas. O correto da alimentação é pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, ou de manhã e de tarde, o horário que você tem disponível, 2 vezes em pequenas porções, né? Não pode estar oferecendo muita ração, não pode sobrar ração na água de jeito nenhum. Se sobrar ração na água, essa ração vai entrar em decomposição, vai apodrecer e vai estar contaminando o seu lago com amônia e nitrito, tá bom, gente? Então, você precisa cuidar na quantidade da ração, não pode sobrar. Se sobrou, pega uma redinha, pega aquela raçãozinha e joga no lixo, porque a carpa não come ração, porque os peixes em geral não comem ração já molhada, já em decomposição, tá? Elas preferem uma ração crocante e uma ração limpinha, tudo sequinha, tá bom, gente? Então, se você não utiliza uma ração boa, os seus peixes vão ficar subnutridos. E se o peixe ficar subnutrido, o corpo dele não tem tanto vigor para combater qualquer tipo de doença que ele possa estar pegando posteriormente. Por exemplo, algumas doenças são passadas através de lago para lago. Um pássaro foi lá na lagoa no meio do mato e foi para o seu lago. Ele pode estar carregando parasitas do lago externo para dentro do seu lago ornamental, que é um ambiente fechado e controlado. Então esses parasitas podem infectar seus peixes subnutridos e eles ficam muito mais suscetíveis a ficarem bem doentes e acabarem morrendo por causa disso, tá bom, gente? Então, ração de qualidade, quantidade correta, verificar os ingredientes e sobre isso que você tem que cuidar da ração, tá bom? Agora o terceiro tópico é qualidade de água. Você tem que verificar sempre o seu lago. Você não pode abandonar as manutenções. Você precisa cuidar do seu lago periodicamente. Isso depende de cada lago. Tem lago que precisa de manutenção de 7 em 7 dias. Tem manutenção de lagos que precisam de manutenção de 15 em 15 dias. Outros lagos de 30 em 30 dias, 40 em 40 dias. Isso o que vai dizer é o seu lago. Você precisa verificar isso e definir o período de manutenção no seu lago, tá bom? Se o seu lago estiver sujo, as bactérias adoram sujeira. Então, quanto mais sujeira tiver no seu lago, você deixar abandonar ali a manutenção por um tempo, os seus peixes vão começar a ficarem doentes por causa da quantidade de bactérias que ficam nessa sujeira, né? Muitas bactérias, quando tem muita carga orgânica no seu lago, as bactérias acabam consumindo bastante dessa carga orgânica e se reproduzindo em dobro, triplicado. Então elas se multiplicam muito mais fácil com grande quantidade de sujeira no lago. Então a manutenção, você vai estar controlando essa quantidade populacional de bactérias dentro do lago, bactérias ruins, né, as patogênicas. Os parâmetros do seu lago precisam estar corretos, precisa estar no pH ali de 7.4 a 8, 8.2 no máximo, né? Precisa estar uma amônia o mais baixo possível, 0,25 no máximo. Nitrito zerado, você precisa ter um nitrito zeradinho, porque nitrito é muito perigoso para os peixes. Então, amônia, pH, amônia em 0,25 no máximo, pH em 8,2 no máximo e nitrito em 0,25 no máximo também. Então, os parâmetros corretos é pH 8. Então você tem que sempre manter esses parâmetros corretinhos, estabilizados nessas margens que eu vou colocar ali, são margens seguras para os seus peixes. E assim eles vão ter uma qualidade de vida boa e o seu lago provavelmente vai ficar bem limpo, porque para manter esses parâmetros você precisa ter um lago limpo para conseguir manter eles, tá?
Quando os seus parâmetros estão incorretos, isso deixa o organismo dos peixes muito fraco, porque o organismo precisa fazer muito esforço para continuar mantendo a qualidade da vida dele, o padrão de vida dele, né? Para manter a estabilidade do corpo. E assim, uma hora o corpo dele fica cansado de combater parâmetros inadequados ou combater a amônia, que a amônia acaba queimando as guelras dos peixes, acaba queimando o interior da boca. Isso forma uma inflamação, infecção e por aí vai, até o seu peixe chegar à morte. Então, cuidar dos parâmetros é também evitar que eles fiquem doentes. E agora o quarto e última dica, que seria observar o comportamento do lago e o comportamento dos peixes. O que seria o comportamento do lago? O comportamento do lago seria coloração de água, cheiro, se tem espuma, se não tem, a quantidade de algas, a sujeira no fundo, você tem que observar isso. Isso é você observar o seu lago. Agora, observar o comportamento dos seus peixes seria o comportamento que eles fazem ao nadar. Se eles estão muito agitados, se eles estão estressados, se eles estão pálidos, sem cor, se eles estão parados no fundo, se estão com as nadadeiras grudadas assim no corpo. Quando as nadadeiras estão grudadas, quer dizer que seu peixe está estressado, está extremamente estressado com alguma coisa. Então você tem que encontrar o que está estressando ele e resolver esse problema. Se o seu peixe estiver machucado, você tem que descobrir de onde está vindo esses machucados. Se o seu peixe está faltando escamas, pode ser que tenha algum outro peixe atacando ele. Por exemplo, se você tiver peixes de rio junto com carpas. Então você tem que tomar esses cuidados, né? Nós temos vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre fauna, que é os peixes ideal para você colocar no lago, como deixar o lago limpo. Temos diversos vídeos que você pode estar aproveitando para ter mais conhecimento sobre o hobby, que é um hobby complexo, gente. Você precisa entender que você precisa estudar algumas coisas, não tem como deixar só no achismo, porque assim não tem como, né? Você vai acabar uma hora fazendo alguma tragédia dentro do seu lago por causa disso. Então, esses fatores das carpas doentes você deve verificar diariamente. Todo dia dá uma olhadinha no seu lago, dá uma olhada no comportamento das carpas. 5 minutinhos do seu dia ali você já consegue verificar se tem alguma coisa errada no seu lago. Quanto mais cedo você descobrir alguma coisa errada no seu lago, mais fácil é de tratar. Se você observar todos os dias e num dia um peixe ficou esquisito, daí no outro dia ele continua esquisito, então já está na hora de começar a entrar com alguns procedimentos para revigorar ele, né? Para evitar que eles fiquem doentes com uma coisa mais séria. Então, basicamente é isso. Quanto mais cedo você achar um problema, mais fácil é de resolvê-lo, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você sabia desses cuidados e se você está cuidando corretamente do seu lago, conforme eu disse aqui, todos os 4 fatores para você cuidar do seu lago para evitar que seus peixes fiquem doentes. Comenta aqui embaixo se está fazendo tudo certinho. Se não tiver, indica algum vídeo, alguma dúvida que você tem, para a gente estar gravando posteriormente isso, né? Então, muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato. Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal a crescer. E muito obrigado por assistirem, tá bom, gente? Até mais!